Você já acordou com o pescoço rígido, os ombros pesados ou aquela tensão que parece nunca desaparecer? Talvez você pense que isso acontece apenas por causa da idade, do trabalho ou das longas horas em frente ao computador. Mas e se parte da resposta estivesse escondida em ensinamentos que atravessaram milhares de anos? Muito antes da medicina moderna existir, a Bíblia já mencionava alimentos, óleos, plantas e hábitos que ajudavam as pessoas a cuidar do corpo de forma natural. Hoje, muitas dessas práticas estão sendo redescobertas pela ciência e despertando o interesse de pesquisadores em todo o mundo. Isso não significa que exista uma cura milagrosa. A dor no pescoço e nos ombros pode ter muitas causas e, em alguns casos, exige acompanhamento médico. Mas pequenas mudanças inspiradas na sabedoria bíblica podem ajudar a aliviar a tensão muscular, reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida. Neste vídeo, vamos conhecer 10 remédios inspirados na Bíblia que unem tradição, equilíbrio e descobertas científicas modernas. Antes de começarmos, conte para nós nos comentários. Há quanto tempo você sente dores no pescoço ou nos ombros? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que acompanham este canal. Agora vamos começar nossa jornada. 1. A massagem com azeite de oliva morno. Entre todos os elementos mencionados nas Escrituras, poucos aparecem com tanta frequência quanto o azeite de oliva. Na Bíblia, ele simboliza cura, restauração, alegria e consagração. Durante séculos, o azeite foi utilizado para ungir reis, aliviar a pele ressecada e cuidar de pessoas debilitadas após longas viagens. Hoje sabemos que essa tradição fazia muito sentido. O azeite de oliva extra virgem é rico em compostos naturais, chamados polifenóis, conhecidos por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Embora aplicar azeite sobre a pele não trate doenças profundas, uma massagem suave com azeite levemente aquecido pode oferecer diversos benefícios. O calor ajuda a relaxar os músculos. O toque estimula a circulação local e o momento de descanso reduz a tensão acumulada durante o dia. Quando fazemos uma massagem lenta na região do pescoço e dos ombros, enviamos sinais ao sistema nervoso de que é hora de diminuir o estado de alerta. O corpo começa a desacelerar, a respiração se torna mais tranquila e muitos músculos deixam de permanecer contraídos o tempo todo. Experimente aquecer apenas um pouco do azeite, nunca em temperatura alta. Massageie delicadamente a região por 5 a 10 minutos antes de dormir. Não é apenas um cuidado com os músculos. Pode se tornar um pequeno momento de paz, semelhante aos períodos de descanso valorizados nas Escrituras. Às vezes, aliviar uma dor começa com alguns minutos dedicados ao próprio corpo. 2. O incenso, muito mais do que um aroma sagrado. Quando ouvimos falar de incenso na Bíblia, normalmente lembramos dos presentes oferecidos ao menino Jesus. Mas esse precioso aroma era muito mais do que um símbolo espiritual. Na antiguidade, o incenso era considerado um dos produtos mais valiosos do mundo. Era utilizado em cerimônias religiosas, mas também fazia parte dos cuidados com o corpo e do bem-estar diário. Seu óleo essencial contém compostos naturais, estudados por seu potencial anti-inflamatório e por seus efeitos sobre o sistema nervoso. Pesquisas sugerem que determinados componentes do incenso podem favorecer uma sensação de relaxamento e ajudar a reduzir respostas relacionadas ao estresse. E isso é importante, porque muitas dores no pescoço e nos ombros não surgem apenas por esforço físico. Elas também aparecem quando carregamos preocupações, ansiedade e tensão emocional por dias ou semanas. Quando estamos estressados, nossos ombros sobem sem perceber.
os músculos permanecem contraídos e o corpo vive como se estivesse sempre preparado para enfrentar um perigo. Criar um ambiente tranquilo pode fazer diferença. Algumas pessoas utilizam difusores de aroma com óleo essencial de incenso durante momentos de oração, leitura da Bíblia ou meditação silenciosa. Outras simplesmente respiram profundamente por alguns minutos enquanto desaceleram a mente. O aroma por si só não elimina a causa da dor, mas pode ajudar a criar um ambiente favorável ao relaxamento, permitindo que corpo e mente trabalhem juntos no processo de recuperação. Talvez seja exatamente isso que muitas pessoas esqueceram na correria da vida moderna. Antes de buscar mais força, precisamos aprender novamente a descansar. 3. A mirra, um antigo tesouro para o conforto do corpo. Se o incenso era conhecido por seu aroma marcante, a mirra era valorizada por suas propriedades de cuidado e proteção. Na Bíblia, a mirra aparece em momentos importantes da história sagrada. Ela fazia parte do óleo da unção, era usada em perfumes preciosos e também esteve entre os presentes levados pelos sábios do Oriente ao menino Jesus. Seu valor era tão alto que, em algumas regiões do Oriente Médio, era considerada tão preciosa quanto o ouro. Hoje, a ciência descobriu que a resina da mirra contém compostos naturais com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o que explica por que ela foi utilizada durante séculos para o cuidado do corpo. Embora os estudos ainda estejam em andamento, pesquisas sugerem que alguns de seus componentes podem contribuir para aliviar desconfortos musculares leves quando usados de forma apropriada em produtos tópicos ou em aromaterapia. Mas existe outro aspecto igualmente importante. O aroma quente, levemente amadeirado e terroso da mirra transmite uma sensação de tranquilidade que muitas pessoas descrevem como acolhedora. E isso faz sentido. Quando diminuímos o nível de estresse, nosso cérebro reduz a produção de alguns hormônios ligados ao estado constante de alerta. Como consequência, os músculos tendem a relaxar gradualmente. Por isso, muitas pessoas gostam de combinar uma leve massagem nos ombros com alguns minutos de silêncio, oração ou reflexão, enquanto desfrutam do aroma da mirra. Não se trata de um remédio milagroso. É um convite para desacelerar. Na sabedoria bíblica, cuidar do corpo nunca esteve separado de cuidar da mente e do espírito. Talvez esse equilíbrio seja uma das maiores lições que ainda podemos aprender hoje. 4. Chás de ervas. Inspirados na tradição bíblica. Vivemos em uma época em que muitas pessoas procuram soluções rápidas. No entanto, durante milhares de anos, uma simples bebida quente fazia parte do cuidado diário das famílias. Embora a Bíblia não descreva receitas de chás como conhecemos atualmente, ela menciona diversas ervas aromáticas usadas para alimentação, purificação e bem-estar. Entre elas estão a hortelã, o hisopo e outras plantas conhecidas desde a antiguidade. Hoje sabemos que algumas ervas tradicionalmente utilizadas em infusões podem favorecer o relaxamento e ajudar o corpo a enfrentar melhor os efeitos do estresse cotidiano. Uma bebida quente no final da tarde pode parecer um gesto simples, mas ela representa uma pausa. Enquanto seguramos uma xícara entre as mãos, nossa respiração naturalmente desacelera. Os pensamentos começam a perder velocidade e o corpo entende que é hora de descansar. Esse pequeno ritual pode ser especialmente útil para quem passa muitas horas sentado diante do computador, dirigindo ou trabalhando sob pressão. Naturalmente, cada erva possui características próprias e algumas podem interagir com medicamentos ou não ser indicadas para determinadas condições de saúde. Por isso,
Sempre vale a pena buscar orientação profissional quando necessário. Mais importante do que escolher uma planta específica é recuperar o hábito de reservar alguns minutos do dia para cuidar de si mesmo. Às vezes, o maior benefício não está apenas na bebida, está no momento de paz que ela proporciona. 5. Figos, romãs e uvas, alimentos que nutrem o corpo por dentro. Quando a Bíblia descreve a terra prometida, ela menciona alimentos abundantes que simbolizam vida, provisão e bênçãos. Entre eles estão os figos, as romãs e as uvas. Curiosamente, séculos depois, esses mesmos alimentos passaram a chamar a atenção da ciência. Os figos oferecem fibras, minerais e compostos antioxidantes que contribuem para uma alimentação equilibrada. As romãs são conhecidas por sua riqueza em polifenóis, estudados por seu potencial de proteger as células contra o estresse oxidativo. Já as uvas, especialmente as variedades mais escuras, contêm compostos naturais como o resveratrol, amplamente pesquisado por seus possíveis benefícios para a saúde cardiovascular. O que tudo isso tem a ver com dores do pescoço e nos ombros? Muito mais do que parece. Quando nosso organismo recebe nutrientes de qualidade, consegue responder melhor aos processos naturais de reparação dos tecidos. Uma alimentação equilibrada também pode contribuir para reduzir inflamações associadas ao estilo de vida moderno. Isso não significa que um alimento específico elimine a dor, mas significa que cada refeição pode ser uma oportunidade de fortalecer o corpo de dentro para fora. Na Bíblia, o alimento nunca foi visto apenas como combustível. Ele era uma expressão do cuidado de Deus com seu povo. Talvez, em vez de procurar soluções extraordinárias, possamos começar valorizando aquilo que já está disponível em nossa mesa. Pequenas escolhas repetidas todos os dias costumam produzir resultados muito maiores do que mudanças radicais feitas apenas uma vez. E cuidar da saúde quase sempre começa exatamente assim, um hábito de cada vez. 6. Água viva e hidratação. A água ocupa um lugar especial em toda a narrativa bíblica. Ela simboliza vida, renovação, purificação e a provisão constante de Deus. Quando Jesus falou sobre a água viva, ele estava se referindo à vida espiritual que somente Deus pode oferecer. Mas essa imagem também nos lembra de uma verdade simples. Sem água, o corpo humano não consegue funcionar da maneira como foi criado. Cerca de 60% do nosso organismo é composto por água. Nossos músculos, tendões, discos da coluna e articulações dependem dela para manter sua flexibilidade e desempenhar suas funções corretamente. Quando a hidratação é insuficiente, os músculos tendem a ficar mais rígidos. A fadiga aparece com mais facilidade e pequenas tensões podem se transformar em dores persistentes no pescoço e nos ombros. Muitas pessoas passam horas trabalhando, respondendo mensagens ou dirigindo sem perceber que quase não beberam água durante o dia. O corpo envia sinais discretos antes que a sede apareça. Às vezes, aquela sensação constante de cansaço ou de peso nos ombros pode estar relacionada, em parte, à falta de hidratação. Criar o hábito de beber água regularmente é um gesto simples, mas poderoso. Não espere sentir muita sede. Tenha sempre um copo ou uma garrafa por perto. A cada pequena pausa, lembre-se de cuidar do corpo que Deus confiou a você. Assim como a terra seca floresce quando recebe chuva, nosso organismo também responde melhor quando recebe aquilo de que realmente precisa. Às vezes, um dos remédios mais preciosos não custa nada. Está disponível todos os dias e acompanha a humanidade desde o princípio da criação. Remédio 7. A natureza.
como aliada contra a tensão. Desde o Jardim do Éden, Deus revelou seu cuidado por meio da criação. Árvores, rios, montanhas e jardins fazem parte da história bíblica do começo ao fim. Talvez isso não seja apenas um detalhe. Hoje, pesquisadores descobriram que passar alguns minutos em contato com a natureza pode reduzir os níveis de estresse, diminuir a frequência cardíaca e promover uma sensação maior de tranquilidade. Quando estamos cercados apenas por telas, barulho e preocupações, nosso cérebro permanece em estado constante de alerta. Os músculos do pescoço e dos ombros respondem a esse estresse, permanecendo contraídos por longos períodos. Mas basta caminhar alguns minutos em um parque, observar árvores ou simplesmente cuidar de algumas plantas em casa para que o corpo comece a desacelerar. A natureza nos convida a respirar mais devagar. Ela nos lembra que nem tudo precisa acontecer com tanta pressa. Se possível, reserve alguns minutos do seu dia para caminhar ao ar livre. Observe o céu, sinta o vento, escute o canto dos pássaros. Mesmo uma pequena planta próxima à janela pode transformar o ambiente e trazer uma sensação de paz. A criação continua anunciando silenciosamente a bondade de Deus. E talvez seja exatamente dessa tranquilidade que nossos ombros estejam precisando. Remédio 8. O pequeno sábado. A arte bíblica de fazer pausas. Vivemos em uma cultura que valoriza a produtividade acima de tudo. Quanto mais ocupados estamos, mais parece que estamos fazendo o suficiente. Mas a Bíblia apresenta um princípio completamente diferente. Desde a criação, Deus estabeleceu o descanso como parte da vida. O sábado não foi criado porque Deus precisava descansar. Ele foi criado porque nós precisamos. Nos dias de hoje, poucas pessoas conseguem separar um dia inteiro para interromper todas as atividades. Mesmo assim, podemos colocar esse princípio em prática por meio de pequenas pausas ao longo do dia. Levante-se da cadeira, alongue suavemente o pescoço, relaxe os ombros, respire profundamente por alguns instantes, afaste os olhos da tela, faça uma breve oração ou simplesmente permaneça em silêncio. Esses poucos minutos podem interromper o ciclo contínuo de tensão acumulada. O corpo agradece, a mente se reorganiza e o coração encontra espaço para respirar novamente. Descansar não é perder tempo, é renovar as forças para continuar caminhando. Talvez a dor que você sente hoje seja, em parte, um convite para desacelerar. Porque Deus nunca planejou que carregássemos todos os pesos sozinhos, nem que vivêssemos sem momentos de descanso. Remédio 9. Plantas bíblicas. Dentro de casa. Ao longo das Escrituras, Deus frequentemente utiliza árvores e plantas para transmitir lições profundas sobre a vida. A oliveira representa perseverança e paz. A videira simboliza comunhão e frutos abundantes. A figueira nos lembra da importância de uma vida que produz bons frutos. E o cedro do Líbano tornou-se um símbolo de força e estabilidade. Talvez não seja por acaso que ainda hoje muitas pessoas sintam uma sensação de tranquilidade ao estar cercadas pela natureza. Pesquisas modernas indicam que ambientes com plantas podem contribuir para reduzir o estresse, melhorar o humor e tornar os espaços mais agradáveis. Embora uma planta não cure dores musculares, ela pode transformar o ambiente onde passamos grande parte do nosso tempo. Se você trabalha em casa ou passa muitas horas diante de um computador, experimente colocar uma planta próxima à janela ou sobre a mesa. Toda vez que seus olhos descansarem naquele pequeno sinal de vida, aproveite para respirar profundamente e relaxar os ombros. Esses pequenos momentos interrompem o ritmo acelerado do dia e ajudam a aliviar a tensão acumulada.
A criação continua revelando o cuidado do Criador. E às vezes basta olhar para uma simples planta para lembrar que Deus continua sustentando a vida em cada detalhe. Remédio 10. A postura do corpo e a sabedoria bíblica. Existe uma dor que não surge de repente. Ela aparece aos poucos, um dia após o outro, hora após hora. É a dor provocada pelos maus hábitos de postura. Muitas pessoas passam mais de 8 horas por dia olhando para baixo, diante do celular ou do computador. Com o tempo, a cabeça se inclina para a frente. Os ombros ficam arredondados. Os músculos da nuca trabalham muito mais do que deveriam. E a dor acaba se tornando parte da rotina. A Bíblia nos lembra em 1 Coríntios que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa verdade vai muito além da espiritualidade. Ela também nos convida a cuidar do corpo com respeito e responsabilidade. Sempre que possível, ajuste a altura da tela para que seus olhos permaneçam voltados para a frente. Mantenha os pés apoiados no chão. Relaxe os ombros. Evite permanecer na mesma posição durante muito tempo. Levante-se por alguns minutos a cada hora. Alongue o pescoço lentamente. Movimente os braços. Esses pequenos cuidados podem reduzir significativamente a tensão acumulada ao longo do dia. Cuidar da postura não é apenas proteger os músculos. É honrar o presente precioso que Deus nos confiou, o nosso próprio corpo. Ao longo deste vídeo, descobrimos que a Bíblia não é apenas um livro de ensinamentos espirituais. Ela também preserva princípios de sabedoria que continuam relevantes para a vida moderna. O azeite de oliva, a mirra, o incenso, os alimentos naturais, a água, o contato com a criação, o descanso. Todos esses elementos nos lembram de uma verdade muito simples. Deus criou nosso corpo com extraordinária sabedoria. E muitas vezes, pequenas mudanças diárias produzem resultados maiores do que imaginamos. É importante lembrar que estas orientações não substituem o acompanhamento de médicos ou profissionais de saúde. Se suas dores forem intensas, persistentes ou limitarem seus movimentos, procure uma avaliação adequada. Mas, para muitas pessoas, aprender a descansar melhor, alimentar-se com equilíbrio, hidratar-se e reduzir o estresse pode representar um passo importante para viver com mais qualidade. Talvez o verdadeiro segredo não esteja em buscar soluções rápidas. Talvez esteja em voltar à simplicidade da criação de Deus. Se este vídeo trouxe conhecimento e esperança para você, deixe seu gostei e compartilhe com alguém que também sofre com dores no pescoço ou nos ombros. Inscreva-se nos Segredos da Mesa Bíblica para continuar descobrindo como a sabedoria das Escrituras e as descobertas da ciência podem caminhar juntas em favor da saúde e do bem-estar. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe você e sua família e conceda saúde, paz e serenidade em cada novo dia. Até o próximo vídeo.